Olá, olá, boa noite. Iniciando a nossa live. Só um instantinho. E aí, seja muito bem-vinda. Você que vai chegando, vai me dizendo da cidade que você é, da onde você está assistindo. Só um instantinho que eu estou resfriada. E aí, de qual cidade você está falando? E o que está trazendo você, né? O que você está buscando? Qual a sua expectativa com essa live de hoje? Vai colocando aí para mim no chat. E você também que está chegando agora, já vai dando um like, ou então colocando coraçãozinho, interagindo, para que o Instagram perceba que esta é uma live de conteúdo. E você vai entender, você já vai ver que realmente ela é de conteúdo. E para você que não me conhece, eu sou Edna Mello. Eu sou psicoterapeuta já de algum tempo, já de praia, de longo tempo de praia, e tenho uma proposta: caminhar com mulheres, apoiar mulheres que se encontram em conflitos emocionais que se manifestam no corpo físico em forma de dores. Isso é muito mais comum e você vai acompanhar isso comigo. E o nosso tema de hoje vai falar de algo muito comum, de uma queixa comum e que acontece muito e que inclusive eu também tive isso. Tá bem? Eu sei que você fala, não, a Edna toda vez fala isso. Mas eu passei por esse processo de dores no corpo por questões de conflitos emocionais. E o nosso tema de hoje é: exames dão em nada, mas o peito continua apertado? Vem comigo, vamos ver, né, qual é a causa disso. Bem, então, agora que você chegou, eu quero que você coloque aqui no chat para mim o que é que te incomoda, tá? O que é que está passando para você, onde dói, né? Qual a região que dói, e se você já passou por esse processo de fazer exames e dar em nada e ter que voltar com aquela sensação de que não foi compreendida, tá bem? Bom, então vamos lá para a gente poder já lidar com esse processo de descongestionamento aí do peito de maneira, vamos dizer assim, radical, perfeito? Nós vamos fazer um exercício. Nós vamos fazer um exercício de descongestionamento do peito para você poder respirar e sentir alívio, esse alívio que você busca. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é coloque a palma da mão no peito. Gente, desculpa, mas eu realmente estou... Meu nariz aqui está pedindo, peraí. Coloque, deixa eu ver o comentário aqui do YouTube. Ah, chegou. Boa noite, Ana. Coloque a mão no peito. Isto. E vai respirando lenta e profundamente. Boa noite, Ciela. Inspira. Lenta e profundamente. E percebe a sua respiração. Vamos lá. Vai respirando. Só respira. Eu quero que você observe se essa respiração é curta, se ela está travada, se ela é confortável, se você tem que puxar o ar, se o ar vem. Só preste atenção nisso. Sheila, bem-vinda. Isto. Muito bem. E agora, eu quero que nós vamos fazer uma respiração coordenada e depois nós vamos fazer o comparativo do resultado, tudo bem? Então, fecha os olhos, coloque a atenção no centro do peito. Eu quero que você inspira profundamente. Inspira. Segura um pouquinho. E agora solta. Vamos de novo? Inspira. Segura.
E agora solta. Tem um jeito da gente fazer isso de forma coordenada, tá bem? E com resultados mais certeiros. Então nós podemos conectar a nossa atenção na respiração. E quando nós fazemos isso, a gente conecta mente e coração. Então isso acalma a mente. A gente sai daquela mente enlouquecida, né, que pensa 50 coisas ao mesmo tempo que o coração acalma. E como é que nós podemos fazer isso? Contando a respiração. Então, inspira comigo. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4. Inspira em 4, vamos. 1, 2, 3, 4. Segura em 4. 1, 2, 3, 4. Solta em 4. 1, 2, 3, 4. Conta você agora. Vamos lá. Inspira. Segura. Soltando. Mais uma vez. Segura. Soltando. Continua inspirando. Compara agora a respiração deste momento com a respiração de quando você fez antes e coloca aqui para mim no chat como é que você está vendo isso, tá bem? Se ela mudou, se não mudou, como é que foi isso? Bem, então essa respiração que nós fizemos aqui é uma respiração que acalma e concentra, ela une mente e coração. E você, para poder ter esse efeito, você precisa fazer no mínimo 5 vezes, no mínimo, mas o ideal é 10, tá? Porque é o tempo que a gente precisa, né? Para poder estar saindo do movimento e entrar numa serenidade maior, numa calma. Perfeito? Bem, agora nós vamos para um outro movimento. Eu quero que você pegue aqui a base do peito e vai subindo devagar. Só faz uma pressão leve e vai subindo, subindo. Aonde você sentir que tem um ossinho um pouquinho maior, é aí que fica, que eu quero que você estacione. Isso. Esse local é o osso do timo. Na verdade é uma glândula, tá? E fica assim que parece um osso, mas é porque está um pouquinho mais alto. É o timo. E o timo, ele tem 2 funções importantes. A primeira, ele toca as emoções, porque ele está ligado com o sistema límbico. E se você não sabe o que é o sistema límbico, assista a nossa live da semana passada, que a gente falou disso. É o sistema que gerencia nossas emoções. Tudo bem? E lá eu falo um pouco mais do sistema límbico. E aí, a outra coisa que ele faz, ele conecta com o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Presta atenção, quando a sua imunidade emocional cai, junto cai a imunidade física. Entendeu? Quando a imunidade emocional cai, ou seja, quando você fica fragilizado, o seu físico também fica fragilizado. Agora, eu quero que você comece a circular essa região do timo para o seu lado esquerdo. Vai. Para algumas pessoas vai ser bem dolorido, tá? Porque é uma região que toca a emoção, então pode ser que você tenha um pouco mais. É uma pressão leve, tá bem? Uma pressão leve, mas um pouco mais profunda, não que machuque, mas se você sinta. Tudo bem? Respirando, prestando atenção no movimento desse timo, que neste momento toca a sua emoção, mas toca também o seu sistema imunológico. Vamos lá? Isso vai fazer com que você tenha uma noite de sono mais reparadora, mais calma. Muito bem. Respirando. Vai.
Vai. Agora nós vamos virar para o outro lado. Tá? No outro momento eu explico o que é esse lado direito e esquerdo. Agora a nossa função é centrar na questão do cardíaco. Então vem para o lado esquerdo, respirando, prestando atenção na respiração. Perfeito? Agora, perfeito. Agora eu quero que você volte na base do seio e você vai fazer o mesmo movimento circulatório para a esquerda, no colo, sabe? Ó, vai indo até aqui, ó, na divisão do braço, onde você vai embaixo do braço, ó. Você tem uma região aí mais, vamos dizer assim, mais flácida, né? Mais mole, um tecido mais mole, que é natural que tenha. Então venha, ó, vai indo. Essa região geralmente é muito dolorida, porque é por aqui que ficam estacionadas essas questões nossas de emoção, de sentimento, ligados a esse sistema cardíaco que nós já vamos falar dele. Ó, vai. É que eu quero que agora você fique com atenção na massagem que você está fazendo, nos pontos que você está tocando. A gente tem ponto de marmas aqui. Marmas são pontos de acúmulos de bloqueios, tá? Acúmulos de sensações que bloqueiam a circulação energética. Ó, então a gente vai até lá na base, ó, quase embaixo do braço. Volta. Tá dolorido? Não tem importância. Ele vai ficar dolorido um pouquinho mesmo. Vai. Vai. É uma região que a gente quase não toca. A gente quase nem liga para ela, ó. O meu tá dolorido aqui, ó. Então vai indo. Tem gente que é muito dolorido, porque tem muita coisa acumulada. Voltando, ó. Chegamos na clavícula, né? Então vai. Toca a clavícula, porque a gente não vai mexer nisso agora. Vai quase lá na base do ombro, do braço, ó. Lá no ombro. Perfeito? Vamos para o outro lado? Base do seio. E vamos lá, ó. Circulando agora do mesmo lado. Preste atenção e respira. Respirando. Vamos lá. Respirando. Vai soltando, né? Vai soltando esse ar que está preso aí. Inspira, ó. Vai soltando, né? Toda essa dor que está aí, todo esse congestionamento, todo esse desconforto, vai soltando. Isso, ó, vamos lá, ó. Indo, 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 aí. De novo, vem para a beirada. Você pode fazer isso todos os dias, viu? Ó. Chegamos de novo na clavícula, toca nela. Tudo bem? Agora, nós vamos pegar essa região da clavícula até, porque ela continua no colo, né? Então assim, você vai e vai indo, eu quero que você vai até o ombro, toca o ombro, ó, e fica na altura do ombro aqui e vai um pouquinho mais para trás, porque você vai pegar esse congestionamento aqui do ombro, que é o peso da vida, né? O peso que a gente coloca nos ombros. E se você vai pegar, ó, aqui na articulação, bem-vindo, bem-vindo. Dificilmente a gente não tem ombro dolorido, tá bem? Ó, vamos lá, e respirando. Onde doer mais, onde doer, fica um pouquinho mais. Respirando. E agora nós vamos do outro lado, ó, da clavícula, vai lá, vai caminhando e vai para o ombro. Eu estou em cima da roupa, mas você não precisa, né? Eu estou aqui no vídeo, eu não posso estar descendo a blusa dos ombros. Você pode fazer isso. Então vamos lá, está no ombro. Geralmente essa articulação é mais dolorida. Vamos lá de novo, ó. Vai para cima do ombro, bem lá em cima. E só vai circulando. E agora, ó, pega
da altura do ombro, bem aqui quase até o pescoço e vai caminhando. Semana passada a gente fez da cervical, da mandíbula, né, daí da trás da orelha e da fronte, perfeito? Hoje nós estamos pegando o cardíaco, tudo bem? Agora, se encoste na sua cadeira e respira e perceba como está o seu corpo. Perceba como ele está. Deixa eu pegar outro lencinho aqui. Como está o seu corpo? Como é que estão? Como é que você estava e como você está? Coloca aqui para mim no chat. Aí do Instagram também. Coloque e vamos lá. Meu narizinho agora à noite, ele não estava assim, viu? Ele ficou assim agora à noite. Tá no capricho. Então vocês vão tendo paciência, não tem problema. A gente vai fazendo. Bem, aí chegamos, né? E vamos agora entender. Coloca aqui para mim como é que foi, enquanto eu vou falando, como é que foi essa coisa do ombro, se está doendo, o que você percebeu, qual a região que doeu mais, bem dolorido, né, Ana? O que bem dolorido? O peito, o ombro, o que ficou bem dolorido? Bom, você sabe que eu também percebi, né, aqui em cima meio dolorido, por algumas coisas, a gente tem, faz parte. O dolorido, ele é natural, a parte do ombro doeu bastante. Ele é natural porque a gente tem meio peso, ele não pode nos impedir. E tem mais, ter pequenos adoecimentos não tem problema nenhum, porque o pequeno adoecimento te mostra que algo precisa ser, pequenas dores, que algo precisa ser reorganizado, reajustado. Bem, e agora eu quero falar com você como que é esse processo e a gente vai ver a história da Bia. A Bia foi uma cliente minha que foi indicada pela tia dela e a Bia, ela veio, uma auxiliar de enfermagem e a questão da Bia qual era? Ela estava num ponto que no mínimo a cada 10 dias ela estava no pronto-socorro. No pronto-socorro com com aceleração, né, com o peito angustiado, com a aceleração da respiração, que ela tinha a sensação que era um infarto, com dificuldade respiratória e em pânico. Então, assim, ela chegava no pronto-socorro com a sensação que ela ia morrer. Ah, tá, olha, a Sheila tá falando que a dor é no ombro, tá? E a Sheila no ombro doeu bastante. A Ana está bem dolorida, as outras não falaram bem, mas tudo bem. E aí, ela já estava desesperada porque a Bia já tinha um acompanhamento psiquiátrico e não justificava ela estar a cada 10 dias no pronto-socorro. Já lá quase morrendo, e a coisa já estava meio esquisitinha, né? Porque o pessoal da enfermagem, os médicos, acabam acostumando, e aí ficava uma coisa assim meio nublada, mas assim, ou era piti, ou estava querendo ser cuidada, ou não estava ligando, ou não tomava conhecimento, sabe como que é? Tinha aquela coisa assim, porque era uma frequência alta a presença dela no pronto-socorro. Então, ela veio, e a Bia veio para mim, num dia após ela ter ido ao pronto-socorro. Ela veio ao consultório, chegou dopada, porque ela recebeu uma carga grande de medicamento, chegou meio dopada, mas chegou mal, e ainda com aquela sensação de morte. Ela tinha a sensação que ela ia morrer, porque ela não conseguia respirar, ela não conseguia trazer ar, sabe? Essa coisa, ela não conseguia trazer ar por peito. Então ela tinha sempre a sensação de que estava com falta de ar. Bem, não tem muito o que fazer quando as pessoas chegam assim no consultório. A única coisa que a gente faz é isso que eu passo aqui para vocês, tá?
que é o tal do relaxamento do Jacobson. Porque o relaxamento do Jacobson é uma... Vem cá, eu ia... Olha só, olha a Sheila. Eu ia quase toda semana com crise de ansiedade e pânico fazer eletro e não dava nada. Olha aqui, a situação da Bia. Só que a Bia ia para o hospital. A Bia era socorrida. Entendeu? Teve dias da ambulância buscar a Bia em casa. Com aquela sensação de pânico que ela estava lá e que ia morrer. E a família toda ficava apavorada, sem saber o que fazer com aquilo. Bem, então o relaxamento de Jacobson, ele é uma conexão entre a respiração e a descontração. Tá? A gente não sabe fazer isso. E é uma conexão entre a respiração e a soltura. Então, descontrai e solta é uma técnica. É um comando que você faz e ao final dela você tem um relaxamento do corpo como um todo. E eu fiz isso com a Bia. E ela está tomando, ó, clonazepam. A Sheila está tomando, quer dizer, ela está com acompanhamento psiquiátrico. A Sheila aqui que está falando com a gente. Então, assim, a Bia estava um pouquinho pior que isso aí, tá? E aí, saiu do consultório, né, mais relaxado, foi para casa e dormiu. E aí ela dormiu, descansou um pouco e a gente não sabia se aquele dormir era por conta do medicamento do dia anterior, né, que ela tinha tomado lá aquela quantidade enorme de medicamento, ou se era efeito do relaxamento, ou se eram os dois. A gente não sabia avaliar. Bom, então vamos lá, Bia, vamos dar prosseguimento nisso. E a Bia continuou fazendo. Olha, só o relaxamento, não tinha outra coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso trabalho, esse trabalho que a gente faz aqui, de descontração e contração, que é uma técnica, e de desprogramação, depois, logo em seguida, né, vem a desprogramação emocional, ela não interfere no tratamento médico e ela não para um tratamento médico, tá? O tratamento médico continua, ele soma ao tratamento físico. Até porque o tratamento psiquiátrico você não pode interromper. Só o médico pode fazer isso porque você precisa fazer o desmame. O corpo habitua, ele tem ele cria uma sintonia, cria um hábito e tem um nível do medicamento que fica no organismo. Esse nível ele precisa ir sendo tirado aos poucos. Então a gente chama isso de desmame, tá? Então a Bia continuou lá com os medicamentos e nos dias que foram passando, quando deu mais ou menos uns 10 dias, que é a média do nosso trabalho, eu peço 7, mas a média é 10. Em 10 dias a Bia estava bem, tá? Assim, já dormia, já estava mais calma, já não tinha aquela sensação de movimento interno e falta de respiração, porque ela foi aprendendo a respirar. A Bia ficou nesse processo 3 meses, tá? Por conta da situação, da gravidade que ela trazia. No primeiro mês ela ficou bem, aí quando chegou no segundo mês, ela já manteve aquele estado. No segundo mês, ela passava no psiquiatra a cada 15 dias. O psiquiatra notou a diferença no estado dela e ele começou a diminuir a dose aos poucos. Então já fez uma diminuição de dose e ela continuou fazendo o trabalho. E agora, ela dormia, tá? A cabeça estava mais calma e ela começou a perceber algumas mudanças no comportamento dela. A primeira mudança que ela teve foi assim, foi na família, nem foi ela que percebeu, foi a família. O menino, ela tinha lá um filho adolescente, ela tinha 2 filhos, tá? Um adolescente, um menor, e o adolescente falou para a mãe assim: nossa mãe, você está mais calma, né? Você não tá tão briguenta, não está brigando tanto. E o marido também percebeu a diferença nela, que o lar estava mais tranquilo. Essa foi a primeira mudança. A segunda mudança que ela percebeu foi que ela falou: Edna, isso deu, gente, uns 20 dias depois, tá? Ela falou assim: Edna, eu me deu vontade de limpar minha casa. Fazia muito tempo que eu não fazia limpeza. E aí ela foi fazer a limpeza e observou uma outra coisa.
que de novo não foi ela, foi o filho. Ela começava a limpeza num quarto, deixava lá um pedaço, não terminava, ia para o outro quarto, fazia um pedaço, não terminava, ia para a sala, fazia um pedaço, ia para lá, ia para a cozinha, e aí ela terminava o dia angustiada porque ela não conseguia terminar a limpeza. E nessa brincadeira, quem percebeu? O filho falou: mãe, você passa de um quarto para o outro e você não termina, porque a casa ficava inteira bagunçada, porque ela não fechava, não tinha o processo começo, meio e fim. Começo, meio e ia para o outro lado. E ela fazia isso na casa inteira. Foi o gente, se ela fazia isso na casa, ela fazia isso na vida. Tá? A terceira coisa que ela observou foi que ela agora tinha condições de ir para o trabalho mais tranquila, porque qual era a grande angústia dela? Ela ia para o plantão já com medo, com muito medo de ter crise no plantão. Porque o plantão era pesado e ela tinha medo de passar mal e ficar na caixa, ou ser demitida, ou ter qualquer problema, ficar notada, né? Ficar vista no plantão com as pessoas, com a equipe, com a chefia, enquanto uma pessoa doente e descontrolada. Porque era puro descontrole, tinha isso. Então, essa foi a terceira coisa. Por quê? Ela começou a ficar mais calma, ela já tinha agora um pouco do controle da respiração dela e a coisa, né, estava mais calma. Bom, a Bia hoje, claro que a Bia não está mais em tratamento, né, com certeza, mas em 3 meses a gente, com 2 meses nós começamos a desprogramação emocional, porque isso que nós estamos fazendo é uma fase, a outra foi a desprogramação. Por quê? Onde é que está a causa disso? Nós agora não tratamos causa, a pessoa não tem condição. Nesse nível de dor que você está, não adianta eu chegar e querer saber a causa da sua dor, porque não vai chegar a lugar nenhum. Não tem como, entendeu? Só vai trazer, vai acelerar isso mais, porque o corpo não está fortalecido para isso, e o emocional também não. E aí a Bia foi tratar da vida dela. Aconteceu alguma coisa aqui que perdeu a imagem de novo. Outro dia aconteceu isso e hoje foi mais cedo, né? Ai, caramba. E não tem como. Gente, vai ficar sem imagem, eu não vou poder mexer. Que droga. Espera só um pouquinho. É da plataforma, tá? O que houve? Não posso fazer nada. Gente, eu vou continuar falando e é assim, como tá no YouTube... Ai, que dó. Oh, São Paulo. Bom, vamos dar prosseguimento. Não tem como eu mexer nisso agora. Da outra vez também aconteceu isso. Só falta eu sair, né? Tá bom. Gente, eu não vou conseguir, tá? Eu vou fazer sem imagem. Uma judiação. Bom, e aí a Bia fica no Instagram. Se vocês não puderem estar vendo por aqui, vai pelo Instagram, que é um dog isso, né? Que coisa! Bom, então a Bia foi cuidar da vida, né? E aí hoje ela retomou a vida dela, saiu do tratamento psiquiátrico, tá bem? Isso foi resolvido de uma vez por todas e retomou a vida dela. Então assim, o que a gente pode estar falando agora que interessa, que eu vou estar entrando aqui, né? Que é a dor emocional, sabe? Então assim, nós vamos estar entrando agora para você entender que essa dor, ela não é uma coisa inventada. Eu sei, não dá para ficar, né? Tá muito ruim. Ela não é uma coisa
inventada, ela é uma dor real. Entende? Ela é uma dor física que você realmente está com ela. Não é algo que você está inventando. Entendeu? E aí, e por que que ela acontece isso? Porque quando as máquinas vão buscar o exame, elas vão buscar o órgão, vão buscar como é que fala? O tecido do coração, mas eles não vão buscar o travamento, eles não vão buscar o congestionamento muscular que tá provocando isso. Essa é a questão. Gente, está muito ruim fazer essa live assim, sabia? Ai, ai, ai. E não dá nem pra... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu tô pensando, gente, o que eu vou fazer? Porque eu não... Não, ela sumiu mesmo. Eu tô tentando abrir aqui e não vai. E a webcam... não, a webcam tá ligada. Não é a webcam, é da... Oh, chatice. Deixa eu ver se eu consigo uma câmera extra. Não, não posso. É. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar, tudo bem? Eu vou continuar pelo Instagram, aqui, tá? Aqui vai. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu pego depois esse link do Instagram e ponho aqui no YouTube, tá bem? Ponho aqui para vocês no grupo, combinado? Porque não tem outra forma de lidar com isso. Não tem como. Então vamos lá. Então assim, é interessante você saber que essa dor não é inventada, ela é real. Porque, eu já falei disso, mas assim, os instrumentos, as máquinas, elas pegam o tecido, pegam o órgão, ela não pega esse travamento muscular, esse congestionamento que você está com ela. E aí, vamos lá, o que é, na verdade, esse congestionamento? O congestionamento é o acúmulo que a gente tem, tá bem? Dessas preocupações, desses desencantos, dessas dores, das coisas que não deram certo, do peso que a gente leva, de dar conta da família, de filhos, de boleto, de tudo mais. Então isso vai trazendo pra gente uma frustração e vai trazendo um peso interno. Este peso interno, ele traz uma outra coisa, ele traz a sensação que você precisa dar conta, que você está em perigo, que as coisas não estão correndo bem. E quando você entra nessa questão que as coisas não estão correndo bem, imediatamente vai uma ordem para o teu cérebro dizendo que você está em perigo. Quando você está em perigo, o cérebro imediatamente vai mandar elementos para você, né, que é o cortisol, que é a adrenalina, que são os hormônios, para você ficar forte e para você poder estar dando conta daquela situação que vem, daquela demanda, daqueles problemas, das coisas que estão na sua volta. Então, assim, o objetivo
do cérebro, na verdade, é te preservar. Ele está te defendendo, ele está te dando condição para você dar conta de uma situação estressada, de uma situação desconcertante. Perfeito. Só que isso vai trazer o quê? Um congestionamento, porque isso acontece o tempo todo, seguidamente. E o organismo, no tempo, não consegue mais eliminar esses hormônios. E esses hormônios que ficam, na verdade, deixam você nesse estado de alerta constante. E o estado de alerta constante, ele faz o quê? Ele deixa a mente acelerada, ele deixa o corpo agitado, ele deixa você não relaxar. E aí você não dorme, a mente fica o tempo todo ocupada, você não consegue concentrar, focar para fazer as coisas, porque existe um desencontro muito grande na mente e o corpo, né, vai simplesmente absorvendo tudo isso e, consequência, você não descansa, não relaxa, não solta. Este é o congestionamento interno. Esse congestionamento, ele traz uma outra coisa, que é a consequência nossa aqui do peito. Ele causa uma coisa chamada couraça ou armadura muscular. Nós falamos isso de um outro nome na semana passada. Nós dizemos que quando você tem esse processo dos hormônios, isso dá um endurecimento interno. Ou seja, esse endurecimento interno é uma couraça, é uma extensão que você fica no seu órgão de proteção. Porque você está exposta. Entendeu? Então precisa proteger o órgão. No caso aqui do cardíaco, por conta da ansiedade crônica e de estar o tempo todo engolindo o sapo, resolvendo situação, tendo mágoa, se ressentindo, a gente acaba criando uma couraça, uma proteção nessa região para não sofrer. E este não sofrer é que justamente impede, né, toda essa movimentação natural daqui do coração. Qual é essa movimentação natural? O coração, essa região aqui do coração, ela funciona, ela tem dois órgãos, tá? Principais. Um é o coração e o outro é o pulmão. Então, olha, daqui para cima, tudo é cardíaco. Então, os ombros fazem parte do cardíaco, os braços fazem parte do cardíaco, perfeito? Já a cervical vai para a cabeça, mas aqui, toda essa região é cardíaco. Qual é a função do coração? O coração, ele tem a função de cuidar da circulação do sangue. Ele é uma bomba, sabe? Uma bomba de propulsão. Então, assim, ele manda todo o sangue para... É uma máquina que manda todo o sangue para o corpo, através da circulação, o coração. Do lado, a gente tem o pulmão. Eles trabalham juntos. O que o pulmão faz? Ele tem a função de alimentar o sangue. O pulmão tem a função de alimentar o sangue. Como é que isso acontece? O sangue cai no coração, o coração manda para o pulmão alimenta de oxigênio, tá bem? Manda para o coração de volta e o coração vai distribuir no corpo. Entendeu? Quando ele distribui esse sangue, a gente fala de sangue arterializado, ou seja, esse sangue cheio de oxigênio, ele vai agora alimentar a musculatura e os órgãos. A saúde do corpo, no primeiro momento, está aí, no recebimento, né, deste sangue alimentado que vai para todos os órgãos, vai para o corpo inteiro. Enquanto o sangue arterializado vai descendo, o outro, né, que precisa ser alimentado vai subindo e vai cair de novo no coração, e aí tem o mesmo ciclo. Vai cair no coração, vai se arterializar e vai voltar para ser distribuído. Muito bem. Quem é que faz esse comando?
Quem é que leva isso? A respiração. O órgão do coração funciona, o pulmão funciona. O sangue ele vai passar pelo coração. Agora, o estado, como esse sangue vai passar, vai depender do quanto a gente respira, do quanto chega de oxigênio no coração. Entendeu? Então, assim, se a gente não respira direito, não tem como esse sangue receber alimento. Se eu estou ansiosa, se eu estou reprimida, se eu estou deprimida, se eu estou ansiosa, se eu estou triste, eu estou desanimada, e eu fico numa respiração curta, não vai ar. Não vai ar. E aí a gente cria essa armadura. E quando a gente cria essa armadura, nós temos uma outra consequência. Qual é? Quando eu respiro profundo, que eu puxo a respiração, então veja bem, a respiração ideal, eu não quis falar no começo para não confundir ainda mais, mas a respiração ideal é assim, a gente estica a barriga, puxa o ar, encolhe a barriga e solta o ar. Quando eu puxo o ar, inspiro, entendeu? O diafragma desce. O que é o diafragma? É um osso que eu tenho aqui e que controla a subida e a descida do pulmão. O pulmão precisa encher. Então, para ele encher de ar, e vai também ter o sangue, ele precisa ter espaço. Então, assim, ele inspira, certo? E aí o ar, o pulmão desce, se enche de ar e agora volta. Quando ele volta, o diafragma sobe de novo. Por que o pulmão precisa descer? Porque o ar precisa ir no pulmão inteiro. Porque se trocar só em cima, o ar de baixo fica viciado. Então ele precisa trocar, e aí vai dando um desconforto de respiração. Só que a gente tem poucas vezes de respirar fundo e voltar. A não ser quando tem aquela coisa do sufoco, né, que a gente respira, né, tem aquele desconforto, a gente vai buscar uma respiração mais profunda, certo? Bem, então assim, esse diafragma, ele tem essa função. Quando a gente está com essa couraça aqui, o diafragma tem essa dificuldade de subir e de descer, porque a respiração não é profunda, a respiração é curta. E quando a gente tem a respiração curta, o que vai? A gente impede esse pulmão, esse diafragma do pulmão de expandir, esse diafragma de descer e expandir, né? Então o ar fica pela metade, essa sensação que a gente tem que o ar não chega, que era que a Bia sentia o tempo todo. Bem, o que leva para isso? Nós já falamos, né? Que é, na verdade, esse congestionamento intenso. Eu anotei aqui para não esquecer, que é essa energia e tensão. Então, essa tensão que a gente tem o tempo todo, tá bem? Que o ar não tem para onde sair, não tem para onde ir. Então, assim, e aí, por que ele não tem para onde ir? Porque a pessoa não consegue desligar por algum momento e respirar profundamente. E isso vai congestionar e prejudicar o corpo todo. Não só, aqui a nossa caixa torácica é comando, na verdade, de todo o corpo. Nós temos alguns órgãos vitais de comando. O coração é um deles, coração e pulmão. São vitais. Se o coração parar, se o pulmão parar de receber ar, ele não tem como. Entendeu? Não dá continuidade. Se o coração parar de bater, o pulmão não tem sangue. Então tem como fazer o trabalho dele. Então eles trabalham juntos, mas é um sistema, né, de máquina, sabe? Que faz o organismo todo funcionar. Bem, e aí, para onde que a gente vai agora? Eu ia pedir aqui pro pessoal, né, do YouTube colocar, mas estou sem imagem aqui. Então vamos agora, como é que a gente pode fazer agora para modificar tudo isso, que foi o que a Bia fez. Então veja,
O seu corpo precisa de um cuidado constante. A gente precisa ter o olhar voltado o tempo todo para essa necessidade do nosso corpo. Num primeiro momento é uma necessidade respiratória, mas é mais do que isso. A respiratória, né, ela faz o corpo funcionar de uma maneira mais coerente, mais, vamos dizer assim, associativa com todos os órgãos. Mas nós precisamos cuidar das nossas emoções, porque são elas que travam todo esse sistema. Tá bem? Então, veja bem, então o primeiro passo que a gente tem é recuperar a vitalidade. Mas não adianta eu falar para você aqui, né? Hoje eu estava conversando com uma das pessoas aqui do grupo que estava com muita dor, né? E aí assim, não adianta agora, neste momento, eu falar para a pessoa, olha, você está com muita dor, não está conseguindo se movimentar, vamos ver que emoção que está aí para a gente cuidar disso. Porque não não vai chegar a lugar nenhum e dependendo da emoção, essa angústia vai aumentar. Então, o nosso primeiro passo, e é o meu processo com você, gente, é descongestionar, é soltar esse corpo, é trazer essa flexibilidade de dentro para fora, é romper com essa rigidez que está lá dentro e começar a dormir, começar a relaxar, começar a soltar, começar a respirar e dar um comando para esse cérebro que ele pode soltar, que ele pode liberar esse corpo, porque agora você está cuidando dele. Ele pode liberar essas dores. O cérebro não faz você ter dor, né? Mas o cérebro faz você ter os hormônios que causam a dor. Os hormônios não causam a dor, mas o acúmulo de hormônios e o sentimento que está associado a ele, sem você conseguir drenar e tirar isso, você entende? É assim, ó, não é que a gente não tem momentos de estresse. Se eu estou passando por um momento de medo, e todos nós temos isso, agora há pouco, ó, eu passei por um momento de estresse aqui. Por quê? Porque eu estou em plena live e de repente assim o meu computador aqui, a plataforma some com a minha imagem. Então as pessoas saíram daqui, elas não querem estar vendo, tá ouvindo isso. Elas querem também estar vendo, perfeito. Então o que a gente pode fazer dentro disso? E eu fiquei meio tensa, tentei resolver isso, mas veja, o fato de eu ficar tensa, imediatamente o meu organismo, o meu cérebro entende, ela está em perigo. Ela precisa vencer isto. E aí ele manda mesmo, o hormônio, né? Provavelmente veio o hormônio de adrenalina e até mesmo de cortisol para quê? Olha, se mantenha atenta e vai buscar a solução disso. Enfrenta isso. Porque eu poderia simplesmente fechar a live e ir embora. Eu pensei nisso. Falei, não vou fechar a live porque não é um caso. Eu posso continuar fazendo isso e colocar para essas pessoas assistirem em outro momento. Provavelmente, isso elevou, foram segundos, tá? Isso elevou e desceu. Segundos não, foram minutos. Foram minutos, tá? Isso elevou e desceu. Acabou. Não tem mais o que falar dentro disso. Entendeu? Mas se daqui a pouco, ó, e foi embora, porque eu consegui achar uma solução, eu consegui ter uma solução que me acalmasse. Que é isso, não é que você não vai ter. Agora, se daqui a pouco acontecer uma outra coisa aqui, de novo esse nível de adrenalina, está em perigo, eu preciso, mas eu não preciso ficar em alerta o tempo todo. Já resolveu, achei. E aí, assim, quanto mais calma você fica, ou quanto mais focada você fica, mais fácil de achar a solução. Achou a solução, aquilo desce. O problema é que fica ruminando, porque é um atrás do outro. E aí a gente não acha a solução, ou acha a solução que não é adequada, e o nível continua alto, o estresse continua lá. E na vida toda a gente vai acumulando isso. Perfeito? Bem, então o que é que a gente tem como proposta? Você pode continuar com isso,
tá bem? E não dormindo direito, e tomando remédio para dormir, e tomando remédio para dor, e a gente sabe que esses medicamentos, eles vão até determinado ponto. Quanto mais tempo, maior a dose. E daqui a pouco não faz mais efeito. A Bia estava assim. O remédio psiquiátrico não fazia mais efeito. E o psiquiatra precisava fazer o quê? Vamos lá, vamos aumentar a dose, vamos ver se acha outro medicamento que possa estar se associando com o seu estado. E aí vai ficando cada vez mais grave. Ou então, dosagem maior ou uma potência maior. E isso vai trazendo as consequências para o organismo. Remédio anestésico para dor. Então, assim, são os relaxantes. E aí a gente tem os relaxantes, você vai tomando, daqui a pouco ele não faz mais efeito. Perfeito? E a gente vai indo, e assim. E vai se intoxicando. Por quê? Você toma para dor, mas vai afetar o estômago. E aí você toma para o estômago e vai afetar o intestino. Uma das pessoas aqui do grupo falou que o intestino é travado. Não funciona. Porque não funciona mesmo, é muita coisa. Bem, então assim, você pode continuar isso, mas você pode também escolher de uma forma simples, sair disso com uma prática diária de 12 minutos na hora de dormir. Gente, é sério, na hora de dormir, isto não te pede nada, você deita, põe um fone de ouvido e ouve, e na maioria das vezes dorme. Entendeu? Um fone de ouvido de 12 minutos, a gente chama isso de protocolo da vitalidade, que funciona em 3 fases. A primeira, ela tem assim, é uma descontração, né, e descompressão, os nomes compridos, né? Descomprimir, descontrair a musculatura. Descomprimir, né? Então tá tudo junto e vai esticar, descontrair, tirar a tensão que está aqui. Perfeito? Então, assim, ela vai ensinar, reensinar, porque o cérebro já sabe, né? Ela vai ensinar o cérebro, através desse sistema, a desligar o sistema de alerta. Então, vai acalmar e vai dizer para o cérebro, olha, pode soltar, porque agora, né, eu estou mais calma, eu posso fazer isso através dessa descontração progressiva. E aí, este relaxamento diz para o seu cérebro que é seguro soltar, é seguro liberar a dor física, tá bem? Você não vai ficar adoecer por conta disso, ou você não vai deixar de resolver as coisas por conta disso. Muito pelo contrário, porque quando o cérebro libera a adrenalina e o cortisol para você resolver as coisas, na verdade ele está te protegendo. Ou seja, para você ir lá e fazer o que tem que ser feito, ou sair da situação, mas ele está te protegendo. O problema é que fica, entendeu? A segunda coisa que a gente tem é a manutenção. E olha, eu tenho visto isso. Teve gente que adquiriu, e aí a pessoa diz assim, não, mas assim, olha, eu tive dor no primeiro dia, dormi, mas agora eu estou com dor de novo. Não, você não está com dor de novo. É assim, você no primeiro dia que você fez, o organismo deu uma pausa, deu uma liberada, perfeito? Agora você está descongestionando, então ele vai trazendo o nível superficial de dor. E você continua fazendo, aquela dor vai sair, vai vir outra. E vai vir outra, mas você não vai ficar travada, porque ele está resolvendo esse sistema de dor. Mas você precisa manter isso, porque o teu emocional está descontrolado, ele está enlouquecido, ele não sabe lidar. Então aí que entra a essência, porque você não tem ainda controle, você não sabe estar lidando com as coisas ainda, e a ansiedade está presente. Nós estamos lidando com o físico, mas tem o emocional. O emocional a gente lida na essência para manter, não é para resolver, porque o que está lá no emocional precisa resolver, mas neste momento a gente vai manter esse estado mais sereno para você poder continuar cuidando do corpo físico. Entende?
Bem, e aí, o que você tem? As essências ajudam isso. Porque você vai ter acontecimento durante o dia, então a sua emoção vai aflorar, certo? A vida não é bonitinha, ela é assim, né? Ela é de marola, mas tem umas marolinhas lá que são as ondinhas grandes, né? Perfeito? Bem, e aí, o que acontece? Em 7 dias, as pessoas que eu falei aqui foram de 10 dias, né? Mas em 7 dias você já resolve isso. Eu peço 10 porque os casos geralmente são mais delicados. E aí eles pedem um pouquinho mais. Em 7 dias você desbloqueia o corpo das tensões, das pressões e das dores. Você desbloqueia, entendeu? E aí você passa para um outro patamar de disposição, de bem-estar, de vontade de viver. Porque você não tem dor, gente. Quem é que tem vontade de viver com dor o tempo todo? Perfeito? E daí você pode, se quiser, tá indo para a próxima fase. Qual é? Eliminar as dores. Porque as dores estão lá. Cuidar das emoções. Porque as dores foram eliminadas. Mas a causadora das dores estão lá. Então, assim, você pode ficar a vida toda fazendo o relaxamento e manter lá um padrão médio, né? Hoje tem dor, amanhã não tem, né? E vai manter. Mas você pode, como eu fiz, e como algumas pessoas estão fazendo, escolher a libertação. Então, eu escolhi limpar as minhas emoções para eu ter saúde. E hoje eu tenho, gente, eu não tenho nenhuma dor. Nenhuma dor. E eu tô até conversando, eu tenho uma pessoa que vem fazer um trabalho de corporal comigo, e eu estou conversando, porque eu fico muito tempo sentada. Nem às vezes eu tenho dor nas pernas porque fico muito tempo sentada, mas eu faço atividade física. Então, assim, a hora que eu levanto, que eu estou no movimento e tal, mas eu não tenho dor de cabeça. E olha que eu não sou novinha, tá? Eu não tenho mais 30 anos. Então, assim, eu não tenho dor de cabeça. Então, eu faço academia, eu vou para atividade, eu faço tudo que eu tenho que fazer numa boa. Então, assim, é isso que importa, é isso que te dá vontade de viver. É isso que te dá disposição, entendeu? Então, assim, você pode, né, liberar-se desse movimento de limitação e buscar saúde em todos os níveis. Você pode fazer isso, viu, Sheila? Principalmente você, né? Depois fala comigo no privado para a gente ver um pouco esse seu estado, tá? E aí o link, né, para você estar fazendo isso, eu vou colocar no grupo que eu tinha deixado aqui está na descrição do vídeo, que está no YouTube. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui, né? É isso. Eu quero só agradecer, né, você que está aqui com a gente, que foi um prazer estar aqui. A gente está junto, está fazendo esse trabalho. Me desculpem essa questão que houve aqui, que não é minha, né? Não está no meu controle. É isso, gente, tem coisa que não está no nosso controle. Isso não está. Eu estou mudando a plataforma. E ó, olha como é. A vida, deixa eu falar uma coisa para você. A vida, ela sempre antecipa. Hoje, eu tive reunião com o meu coordenador de campanha. E aí eu fiz um comentário, nem foi esse, tá? Eu fiz um comentário com ele do YouTube, de algumas coisas que estavam, não do YouTube, mas aqui dessa plataforma que eu estou usando, que é StreamYard. Eu fiz um comentário com ele, e ele falou, por que você usa essa plataforma? Eu falei, eu expliquei para ele por quê. E ele me passou, né? Falou, não, eu vou te passar uma coisa mais simples que você pode fazer, que é diretamente no YouTube, que eu não conhecia. Então, assim, e olha a minha conversa com ele. Eu não quis fazer isso porque eu não ouvi minha intuição, mas a minha intuição dizia assim, Edna, vai no YouTube, abre a live e troca o link lá no grupo. Sabe por que eu não fiz isso? Porque eu não tinha testado ainda. E não ia dar tempo de testar, e eu fiquei com receio de ir para o YouTube e ter algum problema na live. Aí, ó, tive problema do mesmo jeito. Tá, a gente chama isso de pré-queda, né? Então, assim, tive problema do mesmo jeito.
Então, assim, se eu tivesse ido para o YouTube e tivesse tido problema lá, bom, eu estou fazendo o primeiro dia, mas aqui não. E é uma plataforma internacional. Então, a vida, ela antecipa. Então, na próxima semana, eu já vou direto para o YouTube, eu vou testar na semana, né, para ver o que pode ter de intercorrência, como é que para ter habilidade para lidar com isso. Então, tá aqui, mas fico tranquilo, tá? Eu vou salvar essa live no Instagram, e aí ela vai ter que editar, porque ela teve uns pedaços aí, não sei o que, eu vou pedir para editar, e eu coloco lá no grupo, tudo bem? Eu coloco o link no grupo para vocês estarem vendo. Gente, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês, tá bem? Sheila, me chama no privado, e a gente vai estar na próxima semana aqui junto. Só quero que você saiba uma coisa, você não tem que permanecer desta forma. Você tem a oportunidade de praticamente em 10 dias estar eliminando as dores. Tá deixando esse corpo num outro patamar, transformando essa angústia que você tem do dia a dia aí, de dor, de limitação, de não poder estar fazendo coisas, né, de tristeza, em bem-estar, em disposição, em produtividade, em alegria. Basta para isso você entrar e fazer esse protocolo da vitalidade, esse relaxamento do protocolo da vitalidade. Eu vou colocar o link no grupo, tá aí, dá uma olhadinha que vale a pena. Você vai receber o protocolo, tá? Da vitalidade. Aí você tem o guia das essências para você poder fazer a manutenção. Você tem 3 áudios que tá lá para você ouvir a hora que você quiser, que complementam esse trabalho nosso. E você tem 3 vídeos de massagem para você estar fazendo, para você poder estar desbloqueando principalmente essa região. Tudo bem? Um beijo no coração e até daqui a pouco. Até logo, gente.